então, aula de hoje. Pois bem, aula de hoje, então, qual é o caminho para entregar colorações perfeitas? Bem, deixa eu só explicar um pouquinho, antes de tudo, então, já dei o meu oi, meu boa noite, então seja bem-vindo, bem-vinda, chama mais gente, vamos lá. E dentro disso, para quem não me conhece, que está chegando por aí, quem sou eu? Renata Matiasso, na fila do pastel, sou profissional na área há 20 anos feitos esse ano, por sinal, e há mais de uma década no cenário de educação. E nesse cenário de educação, dentro de presencial, aqui no meu espaço, para minha cidade e região, inclusive dando aula na graduação do curso de Estética e Cosmética, na Estética Capilar, inclusive, na UBRA Carazinho, instituição de ensino superior, por 2 anos e pouco, a partir desse cenário pandemia, no online agora, levando conteúdo para Deus e todo mundo. Por que Deus e todo mundo? Porque a gente fala com pessoas dos mais diversos cantos desse mundo. Brasil, exterior, a gente tem um acesso ilimitado via o mundo da internet, né? E isso me deixa muito feliz. E nas nossas aulas semanais, 2 aulas gratuitas, na segunda e na quarta-feira, eu levo o profissional cabeleireiro à entrega de resultados perfeitos e com segurança em mechas e colorimetria. E colorimetria mechas, um cenário o cenário que mais tem condições de trazer retorno financeiro para o bolso do profissional. E o reconhecimento, então, entregar resultados em colorimetria com perfeição e segurança, que vão tornar o profissional reconhecido e, consequentemente, colocar tempo na vida dele, ele vai ter mais tempo disponível e, consequentemente, muito mais dinheiro no seu bolso. Quem quer isso aí? Me diz. Espero que todo mundo tenha o senso e o bom senso de querer o que é bom na vida. Ou seja, reconhecimento, mais tempo disponível de vida, porque tempo é hoje o recurso, o benefício que há de mais valioso na nossa vida, e adicional a isso também mais dinheiro para poder usufruir desse tempo e dessa vida, ok? E nessa aula, então, aqui hoje, o caminho para a entrega de colorações perfeitas. Por que esse tema e por que a gente vai fazer um sequencial de conteúdos em cima desse tema? Primeiro ponto, como vocês bem sabem, eu faço a cada evento pesquisas. Junto com a minha equipe, a gente faz pesquisas com milhares de profissionais dentro da área. E esses milhares de profissionais dentro da área trazem as suas dores. Dentro das suas dores também as suas expectativas, os seus desejos, as suas ânsias, as suas inseguranças, os seus sonhos. E muito do que a gente sentiu nessas pesquisas vem dentro de um cenário de insegurança no básico de colorimetria. O básico de colorimetria afligindo, e eu cansei de dizer nas aulas que a gente fez sobre mechas, que mechas não existe dentro de um cenário só a estrutura da mecha, só como fazer a mecha parte de distribuição. Ela vem com a colorimetria casada. Você pode entregar uma distribuição ok, mas não entregar um resultado de colorimetria ok, errou, deu ruim, entregou um resultado aquém do esperado. Então, dentro disso, a gente tem essas pesquisas como referência e 50% dos profissionais demonstraram dor persistente na questão de colorimetria. E pior, vou dizer mais, pior, tá? Profissionais que trazem também como resposta que já fizeram cursos, inúmeros cursos de colorimetria e não tem segurança para entregar resultados. E aí, quem aí que já fez cursos, vários cursos, inúmeros cursos de colorimetria e ainda tem insegurança, dores, frustrações, resultados aquém do esperado nas entregas de trabalhos de colorimetria, de cor? Ou seja, trabalhos de cor de modo geral, quando tem que colorir um branco, quando tem que entregar uma cor fashion, quando tem que direcionar um reflexo, quando tem tanta coisa que tem dentro desse nosso universo da colorimetria. Nossa aula de hoje, a gente vai entender qual que é o caminho para você entregar resultados em colorimetria, colorações perfeito. Sair do cenário da dificuldade. Colorimetria diz respeito à reação. Uma química de reação que precisa ser entendida. Essa observação do Klepper é ouro. Guarda isso, que já vamos chegar no X da história. Nós já vamos costurar essa situação. E a Fernanda dizendo que colorimetria é científica da vida. Então, qual que é o caminho para entregar colorações perfeitas? Vamos lá. Primeiro ponto é você ter o conhecimento perfeito do que envolve colorimetria de resultado efetivo. Então, aquilo que a Marinês falou que conhecimento liberta. Pois bem, aprovo o que ela disse, mas eu fiz um adendo.
O conhecimento pautado em fatos ou metodologias ou reações, que é o que o Klepper falou. Estou pegando o que as pessoas falaram aqui para criar a linha de entendimento para vocês. Não existe um conhecimento que vá libertar se ele realmente não tiver todo um entendimento muito bem sustentado metodologicamente. Ou seja, metodologia correlacionado ao quê? Ciência. Não existe um conhecimento efetivo se ele não for um conhecimento que tenha comprovação de ação, de reação, com bases em ciência. A ciência é o caminho das certezas, das seguranças para a entrega dos resultados. Ciência. Essa palavra. O que a Fernanda falou? Colorimetria científica é vida. É aí que eu quero chegar e quero levar vocês. Para a partir disso, vocês entenderem como que você entrega o caminho, colorações perfeitas, como que você passa por ele. E esse passar por ele diz respeito a você transitar, não é passar, é transitar, passar por ele, se manter nele, da colorimetria científica que a Fernanda falou aí. Matemática e colorimetria. Existem muitos cursos que dizem que a gente tem que entender de matemática para entregar resultado de colorimetria. Não é isso. Isso é um pedacinho em cálculo cromométrico. O que é cálculo cromométrico? O A que o profissional deveria entender dentro de um cenário de ABCD em colorimetria. E o profissional cabeleireiro não aprende. Então, matemática é um pedacinho. Mas isso é um pedacinho muito ínfimo dentro de um cenário todo, tá? Pois bem, então vamos lá, gente. Dentro de tudo isso, a gente vai ter para caminho de entrega de colorações perfeitas que separar o que está misturado. Primeiro, separar o que está misturado no seguinte sentido. Você tem que se atentar que não é qualquer conhecimento que vai te levar para a certeza do resultado, para a segurança, para a efetividade, para a condição de um trabalho que vai trazer mais clientes, vai manter aquelas que já estão aí. Existe um conhecimento reto e direto. E esse reto e direto diz respeito a você estar naquilo que a Fernanda falou, correlacionado à colorimetria científica, tá esse conhecimento. Colorimetria científica é vida, como a Fernanda falou? Sim. Para quem já vive esse cenário, sabe. Essa palavra que ela usou é uma palavra muito apropriada, porque colorimetria científica foi o que transformou a minha história, transformou meus resultados e, com certeza, o que ela está dizendo, transformou os dela. E, com certeza, para quem já vive a colorimetria científica, está transformando os seus. Qual é a diferença entre colorimetria comercial e colorimetria científica? Gente, colorimetria a gente tem acesso dentro desses inúmeros cursos que vocês me trouxeram, que, apesar de terem feito, tem insegurança, tem dificuldades, a gente tem aquele beabá dentro de ensino que diz respeito a gente pensar nela com bases em cores primárias amarelo, azul e vermelho, correto? E essas cores primárias, essas três cores primárias, aqui, né? Vamos pensar que a gente tem amarelo, azul e vermelho, certo? E a partir dessas três cores primárias supostas, a gente fazendo suas misturas, vai ter, a partir disso, uma segunda cor. Duas primárias misturadas vai dar uma segunda cor. O azul e o amarelo vai dar um verde. Tá. Vai dar um verde. E aí, para neutralizar, eu vou ter que usar um vermelho, esse verde. Porque eu não tenho aqui as duas, a somatória do vermelho junto com essas duas para formar, eu tenho que unir as três para dar marrom. E a partir disso, no tubo de coloração, tem essas três cores primárias. E no cabelo das pessoas, existe quantidades dessas cores primárias em concentrações diferentes. Seja no natural, seja na descoloração. E aí a estrela de Oswald, ela vai te ensinar, a partir dessas três primárias, a você neutralizar. Neutralizar é aquilo que eu falei, né? Eu tenho azul, eu tenho amarelo, eu fiz verde, e daí eu preciso usar algo que vai neutralizar o verde que saiu aqui, usando uma coloração com uma nomenclatura que tenha na cor vermelho. Eu estou falando isso
dentro de uma fantasia ou é o que vocês aprendem, o que eu aprendi durante muitos anos em colorimetria, gente? Me digam aí se eu estou falando alguma coisa que não procede nos cursos e números que você, se você está 30 anos na área, se você está 20, se você está 35, se você está 10, se você está tantos, você cansou de ouvir. Você ouviu já isso ou você não ouviu isso? Isso assim, isso é uma fagulha perto do todo que envolve. Você já ouviu isso ou estou sonhando? Estou falando besteira. Fenômeno da cor. O que é fenômeno da cor? Fenômeno da cor é a luz que a gente vê lá fora. Fenômeno de cor também a gente pode pegar situações de misturas que a gente faz. A gente tem várias situações. A gente tem as misturas que são feitas a partir de cores primárias, que tu vai pintar a parede, que tu vai pintar em qualquer lugar. E você tem também na natureza, N cores. E Deus fez a árvore, aquele verde que está na árvore, ele foi lá e ele misturou azul, amarelo para fazer as folhas verdes. Deve ser isso, né? E lá no tronco ele fez a mistura das 3 primárias e fez o marrom. Cara, essas coisas todas... Agora vamos lá. Essas coisas todas, na prática, eu estudei zilhão de vezes. Eu estudei durante 17 anos, curso após curso. Tem vários aqui, colegas, e hoje alunos, que estiveram comigo em cursos onde, inclusive, eu dei em conteúdos, quando era o que eu melhor tinha de conhecimentos dentro disso. Mas eu não parei, mesmo assim, de estudar e buscar esclarecer o porquê que muito daquilo, ou 99,99, quando ia para a prática, a teoria é bonita, mas a prática não acontecia. E saí, me desliguei desse cenário todo quando eu me encontrei depois de curso atrás de curso, escola atrás de escola, academia atrás de academia, os profissionais que têm mais likes e têm mais seguidores aí bombando nos Insta, e as pessoas dizem, mas a Renata só tem 5.000 seguidores, 6.000, mas fulano, beltrano e ciclana tem milhões de seguidores, tem 100, 200, 300. Pois bem, seguidores não quer dizer nada. Quando o conteúdo é um conteúdo que não vai te trazer o que você realmente precisa para transformar e virar chave. E por que a Renata continuou buscando? Ela continuou buscando porque ela via que na prática aquelas teorias todas não funcionavam. E ela não estava satisfeita com os resultados dela. Ela queria entregar o melhor. E acima de tudo, ela queria entender o que realmente acontecia nos cabelos. E a partir disso, ela queria achar o fio da meada. Ela achou. E ela se dispôs, dentro de um propósito, a levar mais profissionais que queiram ouvir o que é de fato e queimar neurônios, sim, porque você tem que transformar uma informação repetida durante anos na tua mente. Você tem que substituir, aprofundar e voltar. São conhecimentos muito mais simples, mas você tem que voltar o teu olhar para eles. A partir disso, esses profissionais saírem de mais 10 anos de sofrência, mais 15 anos, mais 20, mais 30, se permanecer esses anos todos na área e frustrações nos resultados. E aí a pessoa tem que se abrir para isso. Fernanda, já cansei de ouvir e nunca entender ter que rezar no lavatório para chegar no resultado. Pois bem, a Fernanda vivia isso antes de estar em colorimetria científica. Eu também vivia isso. Eu tinha que rezar, eu ficava naquela ânsia, aquela palpitação antes do resultado. Por quê? Porque eu sabia que a probabilidade maior era dar um ruim, por mais que eu aplicasse o máximo de tudo aquilo que eu aprendi, o que tinha de melhor, eu ia procurando aplicar. Mas mesmo assim, por quê? Porque ali, naquelas colorimetrias, aquilo do mais do mesmo, eu via as mesmas perspectivas da colorimetria comercial, avançada, do centro técnico, seja como você quiser chamar, ou como o curso que você fez foi batizado, tá? Mas assim, dentro desse cenário todo, eu ouvia falar em cores primárias, que somadas, elas iriam gerar um marrom, que neutralização dependia de somar e chegar para essa entrega, desse marrom dito, e eu precisava encaixar ali naquela bula as 3 cores primárias, e que no tubo de coloração, aí aquela nomenclatura que dizia ser um 6,7 vermelho, um verde, um 6,2 verde, iria entregar uma neutralização. Essas coisas todas, na prática, teoria era linda, prática não acontecia, e vinha aquele desespero lá no lavatório esperando o resultado acontecer sob os olhos. E a frustração, e o retrabalho, e tudo mais que se soma. Então, dentro desse cenário todo, colorimetria comercial é uma colorimetria inefetiva, uma colorimetria que simplesmente coloca o profissional para execução de trabalhos, após isso, retrabalhos,
perda de clientes, dor no bolso, além de dor no bolso, vergonha, insegurança, frustração, taquicardia, tudo que você puder ver de triste, doído, pior, existe ali. Por que eu digo isso? Porque eu vivi isso. Porque pessoas que já transitaram nesse cenário todo de colorimetria e que estão hoje no cenário de colorimetria ainda, eu digo os que já transitaram e estão na colorimetria científica, saíram de toda essa sofrência. Os que ainda estão, continuam na sofrência, vivendo o cenário de colorimetria comercial. Aí, tudo isso em colorimetria científica, o universo do comercial fala da Estrela de Oswald, fala das cores primárias dentro do tubo e no cabelo e fala de misturas, que é a matemática da colorimetria, que você tem que somar o que está no cabelo com o que está no tubo para você fazer o resultado acontecer, e o resultado não vai acontecer, você vai queimar um ferro. E aí, isso, mais um monte de receitas que, por exemplo, essa menção aí que a Cris fez é uma receita de colorimetria comercial, que você coloca produto que não tem função adequada para esse fim, da forma inadequada, e que você vai entregar um resultado quente, se a pessoa quer um resultado de coloração de branco neutro, mais frio, coisa assim. Além disso, você vai envolver mais tempo na execução e vai ter um trabalho ineficiente. E aí, em colorimetria científica, o que é colorimetria científica? Colorimetria científica, ela vem dentro daquilo que o Klepper falou. Você, profissional, sair do cenário de pensar que você brinca com tinta guache, amarelo, azul e vermelho, que lá no tubo de coloração tem isso, que você tem que fazer um cálculo com o que tem no cabelo, que lá no cabelo também vai ter, dependendo da altura de fundo ou tom que esse cabelo tá, né? Fundo e a altura de tom ali andam meio casados, mas são coisas distintas. Aí você vai, nessa brincadeira da colorimetria comercial, ter que somar o que tem aqui no tubo com o que tem aqui no cabelo para ver o que tu consegue, o que tu precisa colocar de nomenclatura que está lá naquela embalagem do tubo de coloração para direcionar um reflexo ou para neutralizar. E pá, ruim! Você vai ter um resultado ruim. Você vai ter um resultado de erro. Você vai ter um resultado de frustração. Mais um. Porque não funciona assim. Você, enquanto pensar em neutralizar um fundo, que para neutralizar um fundo você precisa ter a cor oposta ao que você está vendo, você está ferrado. Enquanto você pensar lá na altura de 8, a colorimetria comercial me ensinou que eu tenho amarelo laranja. Ou eu tenho laranja amarelo, dependendo da diluição que está aquela passagem do 8, né? Então, eu tenho que usar o 8, 2, 1, que é o violeta e o cinza, porque no cinza tem azul, dependendo, né, a altura do fundo. Ou eu tenho que usar o 8, 1, 2 e eu vou entregar um resultado neutro. Ferro. Ferro. Ferro por quê? Porque não funciona assim. Enquanto pensar nisso, é ferro. Porque as reações que o Klepper falou é que vão entregar o resultado. Mas você tem que entender o que existe no tubo de coloração e o que você tem no fio de cabelo. E que nesse conjunto, aqui no meio, uniu tudo, aconteceu uma reação. Então, o teu entendimento do produto que há no tubo com o que realmente existe no cabelo, você vai gerar uma reação de forma direta, reta e que vai entregar resultado perfeito. Mas isso demanda você virar uma chave e buscar um conhecimento com bases na ciência. Então, a colorimetria científica, vamos falar em 2 pilares básicos dela. O que ela é? É entender de ações e reações. E produto. Produto, ação e reação. Essa ação e reação, esse produto que o compõe e a parte que envolve a questão de ação e reação no seu manuseio sobre, então, o fio de cabelo. E no entender, você faz todo o projeto redondinho. E lá na colorimetria comercial é o quê? É você somar cores primárias, que não existem, na verdade, no tubo de coloração, com cores primárias que não existem lá no cabelo, para entregar um resultado que não vai existir, que você sonha entregar. Por quê? Se uma coisa não existe, se a outra coisa não existe, e você quer entregar algo existente, cara, não tem como. Você tem que ter fundamentos básicos, fundamentos lógicos, fundamentos metodológicos para te chegar a alguma coisa
fato. Se não, ruim. Então, dentro disso, colorimetria científica, você entende o que tem no tubo de coloração de fato. Você entende o que tem no cabelo de fato. E a partir disso, você entende reações que estão aqui e que na junção vão criar o resultado certeiro. E o que tem no tubo de coloração? No tubo de coloração, o professor Rogério Bello, que trabalhou durante décadas em indústria fabril, botou um post hoje lá, que dizem ter as cores primárias, mas existem corantes transparentes, sem cor, que em reação vão gerar uma cor no cabelo. Mas qual a reação? Em reação em conjunto com as cores existentes no fio visualmente demonstradas, que já são frutos de reação. As cores que existem no cabelo, elas não são cores de amarelo, azul e vermelho nas suas quantidades respectivas, não. Elas são efeitos visuais de reações naquele fio. O que é no tubo vai gerar uma cor mediante, que é sem cor, mediante reações que vão acontecer em conjunto. Klepper dizendo que no tubo de coloração não tem cor. Não tem. Não existe cor dentro do tubo de coloração. Para vocês terem uma ideia, vejam o post do professor Rogério Bello hoje. É isso aí. Dito fato, não é boato. O mesmo corante que vai entregar um resultado dourado, aqueles corantes são transparentes, associado a um corante que vai associar a outros corantes, ele pode entregar um resultado dourado. Esse mesmo corante associado a outros corantes, ele pode entregar um resultado neutralizado. E esse mesmo corante associado a outros tipos de corantes, ele pode entregar um resultado platinado. E aí, onde é que está a cor no tubo de coloração, gente? Amarelo, azul e vermelho. Assim, botar mito no lugar de mito, ok, gente? 2 mitos importantes. Quem tiver alguma situação aí, traz. Dentro disso que eu trouxe, é importante que veja e reveja essa aula. Uma coisa que eu preciso trazer aqui para vocês, tá? Quando eu falo base vocês têm que separar as coisas, tá? Então, quem chegar aí, quem chegou, quando eu falo base é 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, ok? Base. Quando eu falo base mais nuance é 1.1, 4.6, 5.7, 6.4, 7.1, tudo aquilo que tiver uma nomenclatura base, que é a altura de tom, mais uma nuance. Base mais nuance, ok? Base apenas é quando você tem o ponto zero. É só aquele numeral, ou seja, tô falando isso porque às vezes as pessoas confundem, tá, gente? Então é bom, importante. Mito ou verdade? A X clareia 1, 2, 3 ou 4 tons. Gente, então tá, vou dar um spoiler, mas aí a gente aprofunda em outra aula. O AX na coloração não é responsável pelo clareamento. E aí mora o tiro no pé, os erros repetidos e persistentes na vida do profissional. E aí? Quem clareia no processo de coloração não é o AX. Enquanto você pensar que o AX de 20 clareia tantos tons, o AX de 30 tantos, e o AX de 40 outros tantos, e você faz aqueles cálculos para entregar clareamento via coloração, pensando nisso. Existe cor dentro do tubo de coloração? Não! Aquilo que o Klepper falou, não tem, gente. E aquilo que eu falei até agora, não tem cor dentro do tubo de coloração. Estruturas corantes, incolores, e que por reação vão gerar um resultado de cor. E nessa reação, no gerar esse resultado de cor, um mesmo corante, ele pode assumir várias possibilidades frente ao quê? Frente a ele estar em associação com outros corantes diferentes, entregando aquilo que eu mencionei, resultados frios, dependendo do resultado. Esse mesmo aqui, ele vai estar associado a outros e vai entregar frio, neutro ou quente. Tá? E aí? E aí você tem que ter isso claro. A aula de hoje é o basiquinho do basiquinho.
sigam, acompanhem as outras, convidem mais pessoas para estar nas outras, e dentro disso, tá? E dentro desse cenário, a gente vai cada vez aprofundar mais. A gente está começando uma sequência de aulas, gente. Quem acompanhar vai ter cada vez mais clareza. Maria ali comentou que estava meio confusa. Normal. Você está tendo acesso, no primeiro momento, a um conteúdo completamente diferente do que você teve a vida inteira. As minhas alunas, os meus alunos, dentro dos meus cursos, a primeira aula, eles que estão aqui, me digam se eu minto. Eu faço uma aula introdutória onde eu digo que eles têm que abrir a mente, que vai ser um processo onde a mente ela vai tentar sabotar eles, aonde eles... Hoje eu respondi uma questão para a Sandra, que está aqui. Eu botei ali para ela perguntas para quê? Ela está tendo essa turbulência mental inicial, ela entrou no curso agora, faz 2 semanas, e ela está tendo isso, que é um choque de conhecimentos que você tem, e a mente vem ali querer te sabotar. Por quê? Porque ela não quer aceitar, não é você, pessoa, profissional, é a tua mente, ela não quer aceitar que o que você ouviu por uma vida, você vai ter que virar uma chave. Aconteceu isso comigo, eu vivi isso, então eu sei do que eu estou falando. Então, quem está aqui, que está confuso, tenha certeza. É o quê? É um movimento. Mas quando esse movimento começa a acontecer, isso começa a borbulhar e você começa a seguir cada vez mais conteúdos, você vai começando a ter noção do que tem ali de fundamentos, e dentro desse ter noção do que vem os fundamentos se somando, você começa a eu quero mais, e uma hora explode a caixa. E aí você transforma a tua história. Um dos grandes mitos é o fundo de pigmento da coloração, tá dizendo o Fernando. Fato! Isso é o que ferra com muitos profissionais ainda acreditarem nisso. Eu vivi isso, gente. Mito, tendo tubo de coloração, essas cores, e problemas múltiplos, mais ruim, resultado efetivo, insegurança, frustração, perda de cliente se somando, certo? Aí um outro mito, detalhe, ter cor lá no cabelo, somatório, tanto por cento disso, tanto por cento daquilo, e aí para neutralizar você tem que usar aquilo que eu falei antes no exemplo do 821. Caraca, ruim, problema, frustração, problema, perda de cliente, problema, retrabalho, problema em cima de problema. Então, mito, aquilo que o Klepper mencionou aqui. Quantos tons abre o X? O X de 20, de 30, de 40, cada uma abre 2, 3, até 4 tons. Ilusão, na coloração não abre coisa nenhuma. E na descoloração, a abertura, o clareamento vai depender do quê? Do potencial do pó descolorante. Não é do AX, é da força do pó descolorante. O AX de 20 e o AX de 40 tem potencial de clareamento por igual. Sim. Muita coisa, gente, para desmistificar e se recolocar no trilho certo. Os conhecimentos, ou melhor, colocar. E essa questão, realmente, vem esse bloqueio, vem esse... É normal, mas fica o convite para que você acompanhe a aula hoje, veja e reveja ela durante esse período. Quarta-feira tem mais uma aula. Você manda para colegas, compartilha, convida mais pessoas para estar com a gente e entrar nesse movimento de mudar esse cenário triste dentro da nossa área. Eu tenho um propósito e eu convido você a transformar a tua história e entrar nesse propósito, trazendo mais pessoas para que também vivam isso. Por favor, gente. Por favor, tá? E dentro disso, então, mito. 3 mitos já tá bom. Tem muitos, mas vamos botar esses 3, tá? A partir disso, falei do que é base mais nuance, e aí os benefícios da colorimetria científica. Segurança absoluta, economia de tempo. Tempo é o que eu falei antes? O bem maior que a gente tem na nossa vida, é o que há de mais escasso. E sim, traz economia de tempo, muita economia de tempo. Traz segurança, muita segurança. Traz dinheiro, economia monetária, dinheiro no bolso, muito dinheiro. Cara, eu tenho alunas que reduziram a 1/3 os gastos com produtos que tinham nos seus espaços. Sabe o que é isso? É a pessoa, se ela gastava R$1.000, ela gastar hoje 300 e poucos reais. Um cálculo muito rápido aí para ter uma noção. Tereza, muita economia, sem uso de corretor, sem uso de tonalizante, sem estradioso, sem mistura de cores primárias. Gente, são pessoas que vivem hoje que estão dizendo isso. Em colorimetria científica, a gente tem 3 situações de fundo para pensar. Então, colorimetria científica é praticidade. Gente, é facilidade. É simplificação.
Cara, tudo tudo que o pessoal falou e mais isso que eu tô falando. Então, vamos só fazer um resumo? Então, colorimetria científica é o quê? É praticidade, facilidade, por ser muito mais simples na vida do profissional. Além disso, muito mais rápido, ágil de se trabalhar. Consequentemente, o profissional ganha mais tempo disponível para viver, para fazer, para estudar, para tudo que. Além disso, economia, sim, em produtos absurdo dentro de um cenário de você não ficar gastando com rios de produto, achando que o produto é a solução, é a eureka para entregar resultado, que não é, é o conhecimento. A da guia fez outro dia um trabalho excepcional, ela gastava R$ 40 em coloração, numa coloração ela entregou um resultado excepcional com uma coloração que hoje ela usa de 6,99. Ponto. Isso só. 6,99 só. Ai, ai. Então, segurança ainda absoluta. Segurança quando você sabe como conduzir a reação. Segurança é você sair dessa história de cálculo para entrega da matemática da colorimetria. É você saber produto, o que há, o que é, como é, e sair daqui para entregar o resultado, sabendo o que você tem aqui no cabelo, criar a reação de forma certeira. Pá! Então, segurança absoluta. Resultados realmente duradouros. Não é uma neutralização mascarada que você dá, a cliente dá uma lavada em casa, duas e está com fundo e clareamento novamente aparente, ou um direcionamento de cor que 1, 2, 3 lavadas deu ruim, já está exposto de novo, aquele fundo, aquele resultado de direcionamento foi para o beleléu. E ainda, além disso, durabilidade de meses, por exemplo, nas mechas. Eu tenho um cliente que volta 5, 6 meses depois com o resultado da mecha, a cor que eu direcionei intacto. Fio neutralizado, meses, intacto. Eu tenho esses resultados, alunos, e quem trabalha com colorimetria científica hoje tem esses resultados. Além disso tudo, qualidade do fio, saúde do fio. Fio com uma saúde inigualável. Tenho alunas que já comentaram, então vou falar das alunas, porque isso eu percebo também, que após a matização científica, que é a finalização, por exemplo, de mecha, que não tem nada a ver com produto matizador, é feito com coloração e não tem nada a ver com receitas, mas metodologia, criar uma reação específica que vai dar esses meses de durabilidade na cor. O fio parece que passou, na verdade, por tratamento. Por tratamento. E aí, gente? De tão macio, tão luminoso, tão brilhoso. Então, vamos usar a palavra brilhoso. Tão brilhoso que o fio tá. E não é isso que as nossas clientes querem. Isso, lógico, não exime de você tratar o cabelo da cliente. Mas o resultado é fabuloso. Ó, a Rita. Eu fiz umas mechas que já tá no ponto de retocar a cor. Tá intacta. Com matização científica. Pois bem, a cliente volta para fazer a raiz e a cor no comprimento está intacta. Isso é fato, gente. Para quem vive o cenário da colorimetria científica. Feedback da Rita. A cor continua linda, linda, ela está dizendo. Sim, as cores se mantêm por meses. Não é por dias, por lavagens, por semanas. A cor se mantém por meses. Com metodologias de colorimetria científica. Com entender o que há no tubo, o cabelo, criar a reação, entender a ação, reação e criar essa reação nessa junção entre produto, cabelo, e aí tá feito. Metodologia, sem receita. Conduzida via ciência. Ciência do que há no produto, ciência de ação e reação, e a partir desses conhecimentos, ninguém segura o profissional que vive o cenário de uma colorimetria eficiente, que sai da fantasia da estrela de Oswald, das cores primárias, dos corretores, das situações onde tem que fazer a mordançagem, a pré-pigmentação, fazer a aplicação de nuance quente, de fundo para entregar a coloração de branco, de pensar em percentual de branco para colorir o branco, isso também é mito. Gente, aqui tem muitas coisas de sonhar que o OX, ele é o responsável pelo clareamento, seja no processo de coloração, seja no processo de descoloração. E aí, gente? E aí? Ok? Gente,
Eu acho que por hoje é bastante, né? Eu tinha me proposto, a princípio, a fazer uma live até mais curta, mas é que é assunto que dá pano para manga, porque é muita coisa que precisa aí ser mexida. Dentro disso, liga, quarta-feira, 19h30, bota o teu lembrete, ativa aí, aula, esteja junto nessa aula. Por quê? Essa aula, ela é início de um sequencial de conhecimentos e conteúdos para ir abrindo e mexendo com tudo isso na tua mente. Com tudo isso para a gente transformar esse tudo. E aí, a partir disso, você trilhar um novo caminho, e um caminho, aí sim, segurança, efetividade, tararara, todos esses benefícios, economia, ganho de tempo, tudo isso que a gente mencionou que a colorimetria científica traz. Então, esteja 19h30 na quarta-feira aqui comigo, além de estar, convide mais colegas, curta, comenta, compartilha, chama outras pessoas, me seguem no meu Insta, educação, você tem conteúdo diário, conteúdo rápido. Aproveita, aproveita, aproveita e vai girando chave e transformando a tua história, ok? Beijo gigante, gente. Gratidão pela presença, uma semana abençoada. Beijo para alunas que estão aí, alunos. Gratidão por outros profissionais que não se formaram comigo, mas hoje vivem o cenário da colorimetria científica pelos seus feedbacks. Quanto mais profissionais dentro desse cenário que já vivem isso, estiverem aqui comigo, para a gente poder falar isso, e eu não, a Renata, quem é a louca da fila do pastel, dizendo que a Estrela de Oswald, ela é o tiro no teu pé. Quem é essa? Bom, se não é só a Renata que está falando, de outras pessoas que já vivem isso, quer dizer que tem que ter um sentido, né, gente? Então, eu fico tão feliz cada vez que mais uma pessoa aparece e diz, pai, eu já estou vivendo isso, pai, eu já estou transformando, pai, eu já estou... Então, gente, isso é um movimento que me deixa muito feliz em ver ele acontecer. E esse movimento, eu sonho, junto com outros profissionais, com esses que estão aqui, com outros profissionais que são os pioneiros, o professor Rodrigo Meio, o professor Rogério Belo, a gente sonha em ver o cenário dos profissionais que estão hoje inseridos com trabalhos de colorimetria dentro desse universo, Brasil, mundo, sim, mundo também, a gente tem alunos do exterior, que estão no exterior, que o online possibilita isso, a gente sonha em ver essa realidade de frustração, sofrência, perda de clientes, insegurança, todas essas coisas sumirem da vida do profissional e a vida se tornar muito mais simples, prática, e o nosso trabalho, quando profissional, ser visto e reconhecido. Mas, para isso, há necessidade dos próprios profissionais começarem a dar atenção às coisas que chegam para eles e serem abertos, francos, e olharem para os seus resultados e dizer, pera, tá 100% ou tem coisa aqui que não está bem explicada? Ok? É a partir daí que as chaves começam, você se coloca no movimento de começar a querer ver que precisa mudar a chave. Ok, pessoal? Beijo! Até quarta-feira. Gratidão, fiquem com Deus. Deus abençoe. Beijão, gente. Beijo, beijo. Uma boa noite. É abençoada semana mesmo, tá?